Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são a mesma coisa? Sejam todos bem-vindos ao Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e este é o episódio 2 da série O Espírito Santo no Evangelho segundo Mateus. Esse episódio traz, para mim particularmente, algumas memórias da minha trajetória ministerial e acadêmica nas igrejas em que frequentei, em que participei ao longo da minha vida. Já ouvi muitas pregações e algumas delas me deixavam um pouco intrigado, porque algumas mensagens, alguns pregadores diziam o seguinte, proferiam que o batismo com o Espírito é um batismo com fogo. E muitos utilizavam o texto de Mateus 3,11 para justificar essa fala. Pois bem, não é errado dizer que o batismo com o Espírito é uma espécie de batismo de fogo quando observamos, quando olhamos para o livro de Atos. Atos 2, por exemplo, que fala da igreja primitiva, a igreja antiga, a igreja das origens, ali esperando e orando e receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes e vieram sobre eles algumas línguas de fogo, línguas como que de fogo. Então, essa expressão batismo com fogo pode muito bem se basear em Atos 2. No nível simbólico, não haveria nenhum problema. Agora, quando associamos o batismo com o Espírito e o batismo com fogo em Mateus 3,11, nós vamos encontrar alguns problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você aqui nesse episódio. Mateus 3 trata do discurso de João Batista e, na sequência, o batismo de Jesus. Episódios que já apareceram em Marcos, no relato mais antigo dos evangelhos, na tradição mais antiga aqui. Nós já, inclusive, refletimos juntos lá na série sobre Marcos, o Espírito Santo no Evangelho de Marcos. E nós já temos aqui considerado a importância de João Batista no ministério de Jesus, a importância do batismo de Jesus e da vinda do Espírito Santo sobre ele nessa ocasião. Mas Mateus acrescenta um elemento novo que está ausente em Marcos. Marcos falava, e Marcos transcreve o discurso de João Batista de uma forma muito breve. E ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. João batiza com água e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa é a distinção que Marcos faz em seu texto. Só que Mateus acrescenta que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu faço menção aqui ao texto na íntegra, não apenas o versículo 11, mas considerando desde o versículo 7 dessa passagem. Queria compartilhar com você, que você possa acompanhar na sua tradução da Bíblia, esse texto de Mateus 3, a partir do versículo 7. Ele diz o seguinte: ao ver que muitos fariseus e saduceus iam para que os batizasse, disse-lhes, ou seja, João Batista diz para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Dai frutos válidos ou dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer a si mesmos, nosso pai é Abraão. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos será cortada. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada no fogo. Note que a expressão fogo aqui tem muito mais a ver com juízo do que necessariamente um revestimento de poder do Espírito Santo. Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim, vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já empunha a pá para limpar sua eira. O trigo recolherá no celeiro e queimará a palha num fogo que não se apaga. Nessa passagem, lemos 3 vezes a palavra fogo. Aqui, em nenhuma delas, a expressão fogo tem um caráter que não seja de juízo. A expressão batismo com fogo ou batizar com fogo está no mesmo contexto
das outras duas referências à palavra fogo na mesma passagem. Então, não precisamos fazer aqui uma exegese, um longo discurso analítico sobre o grego dessa passagem. Está muito claro. Porém, é importante contextualizar por que João coloca uma expressão tão forte, esse batismo com fogo, para esses grupos de saduceus e fariseus. Bem, esses dois grupos, fazem parte dos diversos segmentos, das diversas facções judaicas que existiam há 2000 anos atrás. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos diferentes, distintos entre si, e tinham inclusive suas divergências teológicas, ideológicas, políticas, sociais, enfim, eram grupos que inclusive disputavam um espaço na religião judaica ao redor do Templo de Jerusalém. Só para contextualizar, vale a pena considerar aqui que são 3 vezes que nós vemos esses dois grupos reunidos no Evangelho segundo Mateus. A primeira está aqui, logo na cena de João Batista. Jesus ainda nem tinha iniciado o seu ministério publicamente. As outras 2 vezes acontecem para pressionar ou intimidar Jesus em alguma questão teológica mais grave ou mais polêmica. Então, em alguns momentos, estes grupos que eram rivais, que tinham suas divergências, eles se reúnem em prol de um objetivo em comum. E aqui, João Batista conhecia a índole desses grupos, que provavelmente não era das mais confiáveis, tanto é que Jesus chama os fariseus e também os escribas de hipócritas, estes homens que viviam fingindo uma religiosidade que estava distante do seu coração. Era apenas uma aparência religiosa para confundir as pessoas e para ganhar prestígio. Se fosse hoje em dia, seriam aqueles que utilizam-se de redes sociais somente para ganhar likes, mas sem verdade naquilo que estão ensinando, sem qualquer forma de honestidade intelectual para com o seu público. Então Jesus recriminou estes grupos algumas vezes, tanto os fariseus quanto os saduceus em momentos diferentes, e também quando eles estavam juntos. Então João Batista já percebia que eles se reuniam, geralmente, para um objetivo em comum, e esse objetivo nem sempre era o melhor. Aqui, nesse caso, João recrimina esses grupos porque eles estavam ali talvez para tentar pegar ou derrubar o profeta em alguma palavra, ou para recriminá-lo em alguma prática, para julgar o profeta pelas suas ações. João, conhecendo esses grupos, imediatamente, antes que eles falassem qualquer coisa, já manda o papo, já manda a real para eles, raça de víboras. É um termo bem pesado, confesso, mas é uma expressão daquele tempo, é uma expressão daquela cultura para demonstrar o caráter maligno das suas ações, como de fato eles representavam em diversas ocasiões nos evangelhos. Mas o que eles tinham em comum? Os saduceus e os fariseus, eles eram diferentes, mas tinham elementos em comum. Eram teólogos influentes em Jerusalém, ambos os grupos, eram também teólogos que tinham uma determinada posição sociopolítica, não apenas no campo religioso, e também eram opositores de Jesus. Eles tinham esse inimigo comum que era Jesus de Nazaré. Então, João Batista utiliza um símbolo apocalíptico para eles, e que todos os outros poderiam também ouvir e prestar bem atenção naqueles sinais e símbolos que João traz. E este símbolo que João traz nessa passagem se refere à árvore que não produz bons frutos e que é lançada ao fogo. A árvore que não produzir bons frutos, que João dizia, frutos dignos de arrependimento, era lançada ao fogo. Aqui o fogo do juízo divino. Aqui não é outro senão o juízo divino. Porque nós lemos em Isaías 66, em Isaías no capítulo 27, versículo 11, em Ezequiel 15, em Malaquias 3, várias passagens dos profetas antigos
que falam de um determinado momento de juízo de Deus, seja sobre Israel ou sobre outros povos, que traria o símbolo do fogo como um elemento de juízo, como um elemento castigador ou punitivo sobre os pecados das nações. Então, vale ressaltar aqui que, inclusive, na literatura apócrifa, não apenas na Bíblia hebraica, na literatura apócrifa, este símbolo também aparece reiteradamente. Primeiro livro de Enoque, no quarto livro de Esdras, também no segundo livro de Baruque e outros textos judaicos que têm esse caráter apócrifo, nós encontramos esta expressão: lago, rio de fogo, mar de fogo, o trono de Deus que vem como fogo sobre as nações, a imagem do batismo de fogo. Estas expressões, elas sempre estão carregadas de juízo. E João acrescenta esse elemento: a árvore cortada que justamente não produziu bom fruto e por esse motivo é lançada no fogo. Faço menção aqui pelo menos ao texto de Isaías 27, versículo 11, que traz esta imagem apocalíptica, esta imagem de juízo. Ao secar, a ramagem se quebra. Vêm mulheres e ateiam-lhe fogo, porque é um povo insensato. Por isso seu Criador não tem piedade, seu Criador não se compadece dele. Aqui falando para o povo de Deus, para o povo de Israel. É um trecho que trata não de povos estrangeiros, mas está falando justamente para o povo de Israel na antiga aliança. O profeta utilizava, esta é uma das primeiras ou uma das mais antigas ocorrências do ponto de vista da história de Israel, é uma das mais antigas referências sobre o batismo com fogo, o fogo como juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Então, esta expressão não tem muito a ver com o batismo com o Espírito Santo que a igreja busca e que a igreja celebra até os dias de hoje. Por mais que o fogo seja um dos símbolos do Espírito, aqui ele está separado. Quando João afirma: batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos dois batismos diferentes que se somam ao terceiro, que é o do próprio João Batista. Temos três batismos aqui no capítulo 3 de Mateus. O primeiro é o de João Batista, é o batismo com água, é o batismo para arrependimento, é o batismo como sinal exterior de uma graça que foi conferida por Deus interiormente no sujeito, mediante o arrependimento de seus pecados. O segundo tipo de batismo que encontramos aqui é o batismo que Jesus realiza com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo para a igreja, para aqueles que creem, para aqueles que têm comunhão com o Mestre, para aqueles que estão na presença de Deus e estão inseridos no corpo de Cristo. É o batismo com o Espírito Santo que Jesus realiza. Mas o mesmo Jesus também realiza um outro batismo, o terceiro, que é o batismo com fogo, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que permanecem, como os fariseus, os saduceus, os escribas e outros grupos que não queriam ouvir, prestar atenção, acreditar, dar crédito à mensagem de Jesus. Estes grupos, inclusive, foram duramente recriminados e chamados até mesmo de hipócritas por Jesus, e João chama de raça de víboras. Portanto, não devemos associar de maneira deliberada o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A partir dessa passagem, não é possível essa associação, na medida em que estamos falando de batismos diferentes para públicos diferentes. João falava para pessoas que estavam se arrependendo, buscando batismo nas águas e também, certamente, um dia seriam batizadas com o Espírito Santo, como o próprio Jesus foi batizado nas águas e também batizado com o Espírito Santo, naquela mesma referência na sequência do capítulo 3 de Mateus. Porém, aqueles que não se convertem, aqueles que permanecem com o coração duro, com o coração afastado da condição necessária para entrar no reino de Deus, de fato, essas pessoas têm uma forte probabilidade de serem candidatas ao batismo com fogo. E você quer esse batismo com fogo aqui de João? Eu não quero não, mas se você quiser, aí é com você. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, como
está lá em Atos 2. Ali a gente pode associar muito bem o Espírito e o fogo como o mesmo processo, como o mesmo fenômeno. Mas aqui em Mateus 3,11, reitero, não é o caso. Então, esse vídeo foi esclarecedor para você? Será que eu consegui esclarecer bem esse texto à luz do seu contexto de uma forma simples que você entenda? Se esse conteúdo é relevante para a sua vida e se você conhece outras pessoas que curtem e gostam desse conteúdo, bem, essa é a oportunidade para você levar este canal, para você transmitir e compartilhar este canal com outras pessoas. Fica aqui o meu convite para que você se inscreva se ainda não é inscrito, para que você compartilhe este vídeo para outras pessoas e, de fato, Mateus é muito claro na sua distinção e na maneira como ele apresenta o Espírito Santo nas suas diversas passagens. Próximo episódio, quero tratar sobre outra cena de Mateus, muito conhecida. Não vou falar sobre a tentação de Jesus, não vou tratar sobre esse texto, porque ele já foi trabalhado em Marcos capítulo 1. Já trabalhei esse texto, então volte lá no episódio da série sobre Marcos. O próximo episódio será um episódio voltado para o texto de Mateus, mais uma apresentação do Espírito Santo na perspectiva de Mateus. Aguarde, vem episódio novo em breve. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.